minha carteira ali, olhasse para minha carteira, estudasse minha carteira, visse quem são os meus clientes, o que eles compram, a recorrência dele, o tamanho dele, que 80% representa 20% da minha renda e 20% representa os 80% da minha renda, porque é fato isso, você consegue selecionar, e eu coloquei isso em prática, foi um boom, em termos de ganho. Não tenho porque dúvida. você começa a enxergar e fala, peraí, esse cara eu preciso cuidar, e eu tava me matando para cuidar de um cara que não ia te dar nada. Não ia me dar nada. Mas ele era legal. Sim, mas você não tem informação, o que você faz? Você fica andando igual, dando tiro cego para tudo que é lado. Sim, aí... Mas hoje a gente tem tanta informação, mas tanta informação, e o povo não usa, né? Não. Por quê? Primeira coisa, gestores ruins. Sim. Gestores ruins. Que era o cara que era vendedor empírico do passado e que aí não busca informação nenhuma. Quando dá um livro para o vendedor, fala, lê esse livro de vendas que ele é muito bom. O Og Mandino, o melhor vendedor do mundo. Fala que aquilo nem livro de vendas é. Sim. E quando vê livro... e as convenções? Aquelas são um festival de oba-oba. E aí, gente, estão animados? Diga, eu posso, isso mesmo, nós vamos conseguir, vamos, legal, vamos. Aí você fala, não, vamos falar agora da palavra de moda, accountability. Accountability é entregar resultado. Mas ninguém mostra como faz esse negócio. Sim. Não adianta eu ficar com um monte de termos também, em inglês, bacana pra caramba, que não vai funcionar. Não vai funcionar porque o cara fala isso não é comigo, aquilo não é comigo, aquele não quer. Os vendedores não têm uma descrição de função, que é chamada de job description. Qual que é o teu papel? Tem que fazer relatório. Tá lá no teu job, tá ali, cara. Tá ok? Agora, outra coisa, o mês é dividido em 4 semanas, ou seja, em 4 quartis. Porque 50%, 60% das vendas do mês ocorre na última semana, nos 3 últimos dias. Porque o cara tem que bater a meta dele, né? Ele sai desesperado, igual um maluco. Porque não planeja. Sim. Segundo, os compradores estão mais inteligentes. Eles sabem que o cara vai vir pedindo esmola ali no final do mês, ele sabe disso. Aí ele faz os vendedores entrarem de calça baixa e de costa. Cara. Isso aí. É um negócio assim, mamão, como é que você não prepara? Você não conhece o cara, não sabe? Eu já perguntei, eu já fiz um evento para compradores de várias empresas, a maioria empresas que estão nas 500 maiores da Fortune, né? Que são caras que se preparam e eles estudam, né? Isso, eu perguntei quantos % dos caras de vendas, inclui aí as empresas grandes, são preparados. Ele falou 10%. 10%. Os outros não são empíricos. E eles quebram a cara. Nossa. Porque eu faço os caras esperarem 2 horas. Agora, o profissional bom, eu não faço ele esperar isso. Mas faz parte da vibe de vendas esperar 2 horas. Isso é um desrespeito. Sim. Eu me lembro na década de 80, uma grande empresa, ela chegou aí no Brasil em 79, que vende lanches, sanduíches. Não posso falar, porque começa com M, tá? E acaba com Donald, sabe? Donald, tem uns arcos dourados. Eu fui lá vender folha de pagamento e eu precisava, eram várias reuniões que eu tinha que fazer. A primeira vez o cara fez esperar 2 horas. Eu estava lá sentado, esperando o garoto ainda. Aí esperei mais 2 horas. Aí escutei um cara, bem mais velho que eu. Na época ele tinha uns... Imagina, eu tinha 20 e pouco, ele já tinha uns 45. Olha que... E eu com 60 e pouco. 45. Eu falei, isso é um desrespeito desse cara. Não vou ficar aqui. Esse cara vai fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Ele atrasa 2 horas. A próxima vez... eu vou atrasar 1h45, ou seja, chegar 15 minutos antes do que... Falei, cara, foi um negócio legal. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Moleque, né? Aí eu cheguei, o cara me deu um esporro. Falou, marquei com você às 8, são 15 para as 10. Você está atrasado. Falei, de jeito nenhum, eu estou 15 minutos adiantado. Não, pode ver aqui, ó. Marquei com você às 8. Falei, mas as 3 últimas vezes que eu vim, você atrasa 2 horas. Então eu cheguei 15 minutos antes, do que você habitualmente traz, então não estou atrasado. Você é moleque folgado, hein? Eu falei, não, eu só quero otimizar a sua agenda. Sim. Você ia me atender, hoje eu ia. Falei, então hoje. eu estou te devendo para a semana que vem, eu prometo que chego bem 1h30 antes, eu falei para ele. 1h30 antes. E fui o que eu fiz. Que legal. Cheguei 1h30, falei, hoje você fez você esperar. Eu falei, fez. Na outra, não. E foi o que aconteceu. Na outra, não. Então, a gente tem que se dar respeito. Sim. Mas eu não posso, senão eu vou perder a venda. Cara, que babaca que você é, onde que você sempre vai justificar. Que competência você tem?
onde que sempre vai... É aquilo que eu falo sempre, né? Eu posso mijando no cachorro toda hora? Não pode ser isso. Sim. Então, vamos fazer um trabalho profissional. Vamos respeitar os horários. Tem exceções? Tem. Aconteceu isso com a médica. Profissional fantástica. E demorou 1h50 para atender. Ah, Cláudio, desculpa. Eu falei, não, desculpa, eu não desculpo. Não desculpa. Nós tínhamos marcado, mandei aviso para a senhora, só podia ter saído 5 minutos e falar assim, ó, estou atrasada, vou demorar 1h30 e eu vou entender. E ainda falei para ela, e o duro é que eu estou pagando por essa consulta. Sim. Ela não vem do meu plano de assistência médica, que também estaria pagando, mas nem isso, é particular. Ah, não. Ela ficou super constrangida com isso, e eu quis mostrar para ela, juro por Deus, não estou sendo indelicado com a doutora. Não estou de jeito nenhum. Não quero isso. Todo mundo tem o direito de atrasar. Mas avisa. 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 A gente não aprende isso. Sim. Quando era moleque. Se a menina que você está afim convidou para comer um cachorro quente, ela não chegar em 1 hora e não te avisou o porquê, ela não está afim de você, não é prioridade para ela. Você é nada. E se você esperar as 2 horas ela chegar, ainda diz, sabe o que é? Eu estava super atrasada, porque eu tinha um compromisso, e não te avisou, sabendo que podia te avisar, você sabe o seguinte, ela virou brother. Já era. Vamos pagar, cada um paga o seu, e depois vai, porque não tem. Sabe aquela pessoa que diz que você é muito importante, sim, e aí marca com você um almoço, no dia do almoço, às 11 horas, te liga para dizer que não pode, porque surgiu uma reunião, você até entende. Mas olha, não posso hoje, vê a tua agenda quando que você pode. O respeito diz isto. O carinho mais. A vontade de estar com outra pessoa, mais. E, obviamente, o respeito de uma pessoa com outra, mais ainda. E o que a gente não tem visto, por quê? Porque o cara não se dá o respeito, o profissional. O profissional não se dá o respeito disso. Ele não está preparado, ele não tem informações concretas da empresa. Semana passada, uma grande empresa, um novo diretor assumiu. Ele estava falando, Cláudio, eu saí com os vendedores. E perguntava, quem é o cliente? O cara falava, o que você vai ver no cliente? Isto. E o que você tem preparado para falar disso? Quem é que está atendendo lá? O cara já não tinha mais informações. Eu fiz 4 perguntas. O cara já não passou da 4ª pergunta. Ele não passou. Não, ele passou depois da 2ª. Ele não sabia. Então, a falta de preparo, o empirismo, é um negócio maluco. É como você acordar. Fala, o que você vai fazer hoje? Não sei. Mas para onde você vai? Vou para lá. Para lá onde? Lá. E o que tem lá? Cliente. E quem que você vai? Vou... Habitualmente, você vai para os caras que são brother, que te atende bem, que te dá cafezinho. Você se sente confortável. Mas pode ser que esse cara, e a maioria das vezes, não é o cliente altamente rentável, que você vai vender para ganhar 1 milhão. O cliente para ganhar 1 milhão é trabalhoso, ele é chato, ele é arrogante. E a grande sacada de vendas é como que você passa por isso e sai de lá com o teu pedido, com a tua proposta de negócio fechada, dizendo, eu sou fodástico. É isso aí. Que é essa a grande sacada. É isso aí. E a porcentagem dos fodásticos que você tem visto? Quantos % são os fodásticos? Você entrevista um monte de gente para vendas, né? Não é? Não. Não? Não. Você entrevista muita gente falando de vendas? Também não. Você sai no mercado, tem concorrente. Tem. Eu vou reverter uma pergunta para você. Quantos % são bons de vendas? Aquele que fala, eu quero contratar esse cara. Na minha visão hoje, 2, 3% no máximo. Eu vou ser mais legal. Eu vou falar 8, 10%. Poxa. Mas não tem mais do que isso. Aí não estou ganhando dinheiro porque não é competente. O que é um cara incompetente? Falta de capacidade competitiva. O cara não tem esta visão. Ele quer tocar. E aí chega um momento que ele fala, vendas não é para mim. Vendas é para todos vocês que têm dedicação, empenho, que entendem que o processo é muito bom e tal. Por que as mulheres têm mais sucesso em vendas hoje do que os homens? Porque elas não trazem essa carga masculina do empirismo e tal. Elas são mais planejadas, são mais estruturadas, têm uma visão mais focal, ou seja, atenção a detalhes, é mais planejada. Eu falo que quando a mulher começa a masculinizar o processo de vendas, é onde que ela quebra a cara. Se for no YouTube, tem um vídeo meu no YouTube que é por que as mulheres vendem mais. Antigo. A outra coisa, engenheiros. Engenheiros estão se dando muito bem em vendas, que vão trabalhar
ainda mais em empresas como Oracle, as empresas de tecnologia grande. Fala, vou pegar um engenheiro para colocar em vendas. Ele passa um estágio, um período dentro, Sim. e depois ele vai. Os caras estão dando alta performance. Alta performance. A única coisa que tem que acabar, dentro das empresas, em qualquer função, isso é verdade, é a empáfia, a arrogância, a falta de vontade de ter uma relação legal, querendo mostrar que o dele é maior do que o do outro. Sim. Aí fica para vocês acharem o que eu estou falando de o dele é maior do que o do outro. Mas normalmente é a competência, a vontade de realizar. E isso não tem acontecido. É verdade. Hoje, se você, por exemplo, pegar hoje você tem tantas ferramentas, você consegue consultar KNAI por região, por bairro. Depois você pega o nome da empresa. Tem isso. Depois, e de graça, né? De graça. De graça. Depois você pega o nome da empresa, você entra no LinkedIn, você digita o nome da empresa, aparece lá todos os funcionários da empresa. Sim. Se você ainda fizer um plano no LinkedIn, inclusive, ele vai te dar quem são os decisores da empresa. Então tem tanta informação para a pessoa ir preparada. LinkedIn, pelo menos pague o prêmio, né? Para você ter acesso a mais coisas. Mais coisas. Mas você tem tanta coisa para preparar, né? As empresas hoje, elas têm, não vou nem mais falar de site, mas elas estão nas redes sociais, então você consegue ver uma coisa um pouco mais profunda ainda do que ela faz. Sim. Tem um problema da juniorização também, até de quem está do outro lado comprando. Isso é um grande problema. Imagina, eu faço palestra, e eu, durante um período, eu tirei as palestras, o nome de palestras, e coloquei lá que assuntos, e coloquei uma nuvem de 10 tópicos, alta performance, venda valor, tal, Os caras, mas não tem a palestra que você faz. Eu falei, esquece, eu vou montar uma totalmente customizada para você. Mas a gente queria saber, eu precisei voltar a colocar isso, porque o que eu estou oferecendo, que é muito mais legal, ou seja, eu quero entender o teu negócio, eu quero entender a tua demanda, fazer uma coisa... eu quero entender as dores que você tem, então, os problemas que você tem, qual que é o perfil da equipe de vendas, qual é o nível de senioridade da equipe de vendas, para fazer uma coisa, validar com você depois. Olha, então, eu vou fazer isso aqui e tal. Não, é só ver o que você tem aí. Vai, aceita bom. Cara, não pode ser. Não pode ser. O duro é que... Não, Cláudio, você não vai fazer, não, porque nós optamos para ter um cara de stand-up lá. Eu falei, Cássio. Vamos contar uma piada para os vendedores, talvez eles se... E eu quero uma palestra motivacional. Eu falei, gente, tudo pode ser motivacional. Agora, o conteúdo, ele tem que ser, para uma palestra, tem que ser provocacional. Eu tenho que fazer você refletir. Você estava na palestra que eu fiz. Sim, lógico. Tem que fazer o cara se mexer. Eu faço ela séria? Não. Não, de jeito nenhum. Eu teatralizo pra caramba. Sim. Aquilo motiva? Põe fogo na turma lá poderosamente. Isso. Aquilo é provocar. Cutuca, provoca. Provoca. É isso aí. Só que com gás lá em cima. Sim. Aí chega uma hora que você começa a fazer aquela voz de locutor teu e o pessoal fica mexido, é muito legal. Então, mas eu não tô lá para falar, vamos levantar agora. Sim. Levante, se grite, eu posso. Eu não falo para acender a luzinha do celular aqui, né? Aquela coisa, você já viu, né? Aquela coisa, então. E também não estou lá para falar, gente, aquela Porsche que eu tenho, aquela casa na Riviera de São Lourenço que eu tenho, de 7 milhões, eu continuo humilde. Porra, caraca. O cara tá querendo mostrar que ele é o fodástico no negócio, e as pessoas acreditam nisso. Sim. Tem uns aí que tiram foto dentro de jatinho, juro por Deus, de jatinho, andam com... sabe, sapato Gucci que custa não sei quanto, que é, inclusive de um mau gosto desgraçado, né? Porque é feio que é porra. Porque não sei o que, Paraná. Aí diz, não, quando eu fui para Boston, na primeira classe, porque eu faço questão de estar na primeira classe. E aí mostra foto da casa, às vezes até alugada, né? Piscina. É legal mostrar prosperidade. Sim. Mas eu não posso fazer isso para que as pessoas sejam... Nossa, eu quero escutar ele porque ele é um vencedor. Sim. Ele é um vencedor, né? Não tem cabimento. A gente está querendo muito facilidade para algumas coisas que precisa ter educação, princípio. É como nós fazemos com nossos filhos. Você tem 2 escolas que você pode mandar. Tem umas aí que são mais humanistas. Mais humanistas. Aquela que você fala...
Não, deixa ele vai aprender isso com o tempo. Ele não quer estudar, não faz mal, não vai ter prova. Não vai ter prova. Eu acho legal, porque ele está tendo uma visão mais holística, ele está conseguindo entender os chakras que ele tudo, tem. Pode tudo. Ele tem a liberdade. Xingou a professora, é um momento Tudo dele. É um momento dele. Porra nenhuma! As coisas têm que ter disciplina, não é militar isso. Tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter... Nós estamos vendo isso na política. Para viver em sociedade você precisa claro disso, que não é? sim. Isso não é claro que sim. militarismo. Para viver em sociedade tem que saber os KPIs, né, os indicadores de performance. Aliás, Deus, quando veio para a Terra, mandou para Moisés 10 KPIs. 10, cara. Os caras não fazem essa porreta, cara. Só 10 ele mandou. Ele falou um monte de coisa. E nem os 10 a galera conseguiu. Você, Moisés. E falou um monte de coisa para ele. Vou resumir isso em 10 KPIs. Aqui, ó. Que são os 10 mandamentos. Foca nos 10. E os caras não estão querendo cumprir esse negócio. É isso aí. Assim, ó, você vai para a igreja, tem a Bíblia. Sim. Seguir. Legal. Um processo todo que está ali, as histórias e tal. Você vai para a engenharia, você tem isso. Vai para a escola. Eu aprendi com cartilha Caminho Suave, A de abelha. Sim, é verdade. B de barriga, Z de zabumba na minha época. É verdade. Ó, como é que era aquele negócio? Vamos lá. Os caras querem sair, não falo, né? E vamos direto. É como se a pessoa nascesse correndo. Não quer mais passar por processos, né? Não. Lembra do filme Clique? Quer dar um clique e já chegar. E no outro. É isso aí. Aí, desculpe. É isso aí. O que eu recomendo para essas pessoas? Que quebrem. Porque ela não quer fazer o processo. Agora, eu não sei, mas estou disposto a fazer essa jornada, porque isso não é uma questão, é fazer a jornada aí legal. Fazer o que precisa ser feito. A possibilidade de êxito aumenta em 98,7%. Da onde que eu tirei isso? Não me nenhum lugar. 98,7%. Quando você faz a jornada do trabalho. Sim. Mas se eu fizer isso, eu vou acertar? Não, se fizer isso, você vai minimizar substancialmente o teu erro. Sim. E eu posso garantir, você vai ganhar dinheiro. Sim. Você vai ganhar dinheiro. E de forma sólida. E quando você aprende, aliás, uma característica da nossa área de vendas. O vendedor que sabe esses processos, que sabe essa regra, que entendeu esta jornada, que desenha essa jornada, ele nunca mais vai ficar sem emprego ou sem dinheiro. Nunca. Mas por quê? Porque se ele for trabalhar vendendo automóvel, ele vai dar certo. Sim. Se ele for vender bala no farol, ele vai dar certo. Se ele for vender água na praia, ele vai dar certo. Se ele for vender imóvel, ele vai dar certo. Se ele for vender foguete, ele vai dar certo. Isso aí. Porque ele entendeu essas nuances, o tempo de aprendizado, e entende que isso é uma jornada. E que primeiro você precisa que as coisas funcionem step by step. Sim. Que chega um determinado momento que a tua perna está tão boa que você consegue já subir 2, 3, 4 andares, não é nem degrau, andares, muito mais eficiente. É como fazer atividade física. Quer ter músculo? Tem jeito. Precisa ter força, fazer força. Não tem. A cabeça é a mesma coisa. E você não tem o resultado no curto prazo, 7 dias, não sei o quê, assistindo aquilo que mudou minha vida. Não. Eu tenho um amigo, Gustavo Ter resultado sem ter trabalho. Ele fala o seguinte, não tem jeito. Se você ganha 1.000, tenta gastar 1.100. Os outros 400 poupar. Aí o cara fala, mas como é que... Um cara fez uma sátira com ele, num vídeo. Mas quero ver o cara viver com 1.000. Então vai trabalhar para ganhar mais. Vai se dedicar. Pô, me recordo por muitas vezes, sem trabalhar 20 horas, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, e desde moleque. E vai lá, não sei o quê. A casa da minha mãe dava enchente. Tava lá, tá cheia d'água. O que eu vou fazer? Eu vou me afogar? Não quero, tal. Minha mãe, com a baixa educação que teve, mas com a sabedoria fantástica, dizia uma coisa para mim que eu falo sempre em palestra, isso. Se você acha que ficar rico é difícil, ganhar, prosperar e etc., acredite, continuar pobre é muito mais. Dói mais. Não, e muito mais difícil, cara. Você vai ter que pegar uns votados, vai ter que não sei o que, tal. E eu odeio quando as pessoas falam, mas o cara não teve oportunidade. Isso é a única coisa no mundo que eu digo que oportunidade é você que cria e transforma. É o quanto eu estou preparado para entender isso, que é o tal da sorte. Sim. É a preparação, o momento apareceu e eu consigo pegar. Falam que é um cavalo com a crina. Ele pode passar, se você não segurar na crina, você não vai. Sim. Mas se você não tiver habilitado para fazer isso, habilidoso para fazer isso,
você não vai. É Não vai. É aquela história que eu gosto de falar, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Mais sorte eu tenho. Isso. E Por que a incrível gente que pareça. precisa fazer verdade, isso. é verdade. As coisas hoje estão aí, não tenho vontade. É desde a mulher que é uma doméstica, né, e que não faz aquilo com afinco para falar o seguinte: eu faço tão bem feito que todo mundo vai querer me contratar. Não. Ela se sente a coitada. Sim. Muitas. Algumas espetaculares. Espetaculares. Mas uma boa maioria. Eu não arrumo emprego. Cara, quem está afim de trabalhar, arruma. Mas você não está na minha pele. Cara, é que tem gente que fala assim, Cláudio, você veio da periferia, você não é mais humilde. Pera. Com 9 anos eu comecei a trabalhar. Levei marmita térmica. Marmita térmica azedou. Aí eu comi mesmo assim. Em casa da minha mãe dava enchente. Não tenho foto de criança, porque a maioria foi. Não é vida ruim, não. Foi da enchente. Foi passar, até porque eu tive muito Sim. amor da minha mãe e continuo tendo do meu pai. Tá? E, assim, brigava com os irmãos, apanhava. Sabe como é que é o negócio? Que mãe acerta chinelo de costa, né? Sim. Havaiana de costa. Aí naquela época era tabanco, que doía pra caraca. Bom, De enfim. madeira ainda. Aí você vai trilhando a coisa, vai se preparando, vai estudando, vai se dedicando. Não é que a sorte vem? As coisas começam a acontecer. É isso aí. E aí fala assim, você não é humilde. Eu falei, cara, eu já fui tanto. Por que eu tenho que continuar sendo humilde, cara? Eu gosto de coisa boa. E tem uma outra coisa que todos vão entender. O paladar não retrocede. Quando você aprende as coisas boas, você aprende essa jornada de como faz para você ganhar mais, você não desaprende depois. Sim. Você vai. Quebrei. Você tem 2 formas. Fica, nossa, eu não tenho azar. Tal, entre depressão, você vai ter que fazer tratamento. Você entrou em depressão e tal. Depois, o que você vai ter que fazer? Reconstruir tudo isto. E a reconstrução tem que ser melhor do que a construção inicial, porque você está mais preparado. Você tem que ter aprendido alguma coisa com a pancada, né? Fácil? Não é. Eu falo que a única coisa difícil no mundo é quando você perde um filho. Eu não tive, graças ao bom Deus. É a única coisa que talvez possa te tirar do prumo na sua total complexidade. O resto a gente faz, cara. A gente pode buscar, a gente pode fazer. E se é difícil para você, faz mais um pouco. Sim. Mas se tá fazendo mais e não tá dando, vê onde que você tá errando, olha onde você tá errando, conserta aquilo. Mas não é fácil. Claro que não é. Claro que não é. Mas o outro cara teve mais sorte que eu. Ok, se o teu caminho é mais difícil, tem uma frase, um poema, do Fernando Pessoa que diz: haviam pedras no meio do caminho. Guardei todas. Um dia construí um castelo. Mas faça força para carregar as pedras. E para carregar essas pedras. Né? Esse é o teu destino. Outro dia eu vi um vídeo, o cara colocou, acho que no Instagram, que eu achei sensacional. Ele começou assim, você vê que é um vendedor de rua, um menino ainda, deve ser uns 17, 18 anos, falou, para você que fica reclamando da vida, o teu problema é levantar a bunda da cadeira. Ele falou, vou provar para você que você não tem desculpa. Ele falou, tô aqui com R$1, e você vai ver que no final do dia eu vou estar com R$100 na mão. E eu tô partindo de R$1. Eu falei, vamos ver o que o cara vai fazer. Ele foi lá, comprou 4 paçocas, foi pra rua, vendeu as paçocas, de 4 foi 16, de 6 não sei o quê. No final do dia ele tava com R$150 e mais 2 caixas de paçoca. Eu olhei e falei, que sensacional. Mas naquela questão de ele falar, tá vendo? Se você levantar, se você estudar, se você fizer e for atrás, você vai conseguir. Eu não consigo Meu filho brinca comigo e fala assim, pai, todo dia eu levanto e bravo com você, por quê? Porque eu não sou herdeiro. Eu falei, todo dia eu acordo feliz, sabendo que eu não vou deixar herança. Eu vou gastar tudo antes de morrer. E ele morre da risada. Eu falei, é verdade. Isso aí. O aprendizado que a gente tem com isso é um absurdo. Eu chego a perguntar para pessoas, quantos livros você leu? Eu já tive um cara que uma vez me falou, não quero falar aqui porque é uma exposição muito grande. Eu nunca li um livro na minha vida. Eu falei, não é possível. Não, eu leio internet, mas livro eu nunca li. Eu falei, você acha que isso é legal? Meu filho tem 8 anos. Tirei o celular dele. Tá de castigo com o celular. E tem pena reduzida se arrumar a cama dele. Regressão de pena. Se arrumar a cama dele, se trocar direito de manhã, e já foi escovar o dente sem ninguém pedir. Opa. E tá fazendo isso. O castigo dele, que foi sério, o que ele fez, usou dinheiro ali, conseguiu a senha ali, conseguiu para comprar senha, comprar gema no Roblox lá,
Viu que fez errado, falou, não, eu mereço apanhar mesmo, eu tava errado. É que eu achei que eu ia ganhar, falei, síndrome de Las Vegas, essa, né? Desde cedo, achando que mais um pouquinho ia ganhar muito mais, depois ia vender. Mas entendeu o recado daquilo lá, tá ali, não tem. E aí o que eu fiz? Comecei a comprar livros infantis para ele fazer a leitura. Legal. E falei, cara, cada livro que você lê, e me contar a história legal do livro, eu vou reduzir 1 semana da pena. Oi. Porque ele tá lendo. Sabe o que ele falou para mim, 3 meses depois? Pai, foi muito bom eu tomar esse castigo. Por quê? Porque agora eu tô fazendo outras coisas, eu não tô doidinho que nem eu tava. Ele, meu, 8 anos, cara. Não tô doidinho, ele mesmo percebeu as atitudes dele que começaram a mudar. Cara, muitas vezes é assim, você precisa sair da inércia. Quando você sai da inércia, ela é dolorida, vai, e depois você vai falar, gol, é isso que tem que fazer. Fala dos jogadores de futebol que ganham milhões, não sei o quê, vai lá treinar que nem eles. Tem a resiliência que eles têm. Tem a alta performance que ele tem. Sim. Mas ele nasceu com dom. Sim, mas poderia estar jogado fora. O duro é o seguinte, e você? Qual é o teu dom? Todo mundo tem. Sim. Tem cara que morre sem saber qual é o dele. Por quê? Mas tá difícil, não vai, não deu sorte. Sempre a mesma coisa. Não deu sorte. Não quer. Porque Deus, coitado de Deus, ele tem 8 bilhões de pessoas para olhar, e aí tem que falar, não, Deus sabe o que faz. Eu falei, mas você não, né, cara? Sim. Você não está sabendo o que você está fazendo? Sim. Não, Deus prepara o caminho. E você construiu esse caminho? Ou pelo menos trilhou o caminho? A pegada da autorresponsabilidade. Mas né? O cara transfere responsabilidade de uma maneira fácil. Culpa é do governo, do pai, do patrão, de todo mundo, menos dele que está fazendo a coisa certa. Certamente. Né? E se o patrão ganhar, ele é o coitado. Vai lá, trabalho para esse cara ganhar dinheiro. Monta tua empresa. É isso aí. Mas aí tá difícil. Então, trabalha de empregado. Mas trabalho de empregado é ruim. Então, monta tua empresa. Não, mas aí tá difícil. Então, escolhe a porreta. Eu quero ganhar dinheiro e não fazer nada? Tá aqui. Sim. Pega dinheiro e leva para casa. Deixa eu falar, isso aqui é de brincadeirinha. Né? Vamos deixar claro. É de brincadeira. Mas é essa sacada. A gente tem até aqui nos princípios da tal que um deles lá tá, você é o único responsável pelos seus resultados. Se você acreditar nisso, realmente, que os resultados, que você cria a sua vida, os resultados todos foram você que está criando, te faz levantar a bunda da cadeira e vamos para cima. E conforme você vai aprendendo, eu estava num treinamento outro dia, e que a pessoa que estava dando treinamento, ele começou a passar alguns números que você olha e fala, caramba. Ele falou, se você lê mais de 2 livros por mês, você já está entre 1 a 2% da população mundial. Mundial. Se você vai na academia mais de 3 vezes por semana, você também está entre os 1 e 2% da população. Você vai em academia, você já está em 8, 10%. Né? Mas se você vai mais de 3 vezes por semana, você já está entre os 1 e 2% da população mundial. Se você chegou aos 65 anos não dependendo de família, do governo, dos filhos, você também está entre os 1 e 2% da população mundial. Eu olhei e falei, caramba, como a gente vê como é difícil tirar o cara da inércia, né? E fazer o cara fazer, né? Eu faço uma comparação interessante. Eu odeio academia. Não gosto. Não gosto. Eu acho um saco. Sim. Então por que você vai? Porque precisa. Porque precisa. É isso aí. Ou seja, se você não tem a vontade, você tem que ter a determinação. E isso é diferente. Porque você sabe que vai para quê? Para gerar mais longevidade. Sim. Eu não vou mais para querer ficar fortão, sarado. Não. Para ter saúde, né? Para ter saúde. Até poderia ficar sarado, tal, sim. Mas eu tenho que abrir mão de tanta coisa, do pãozinho, do vinho. Deixa eu ver aqui mais. Do vinho. Deixa eu ver aqui mais. Da pizza e o vinho, sábado à noite. Da pizza e o vinho. Da massa e o vinho, entende? Pãozinho italiano com sardela. Então, eu não estou afim de abrir mão disto. Sim. Então, vamos para a academia. Vamos lá. Trabalhar de forma legal. Ou faz que nem um cara. Os caras que estavam entregando cimento no prédio do meu lado, os caras estavam sem camisa, porque estava calor, umas 11 horas da manhã, e eu estava chegando. Os caras lá carregando 3, 4 sacos de cimento, tudo sarado, tanquinho. Sabe como é que é? Tanquinho. Eu falei, cara, então vai carregar cimento, que aí pode ser. Aí você ganha para trabalhar e faz isso daí. E já fica malhado. Você fala assim, mas não é o caso, né? Então você vai fazer as coisas. Legal. Se delícia seria se tudo que a gente fizesse fosse uma coisa de prazer. Mas não é algumas assim, coisas, sim. Para ter o prazer,
você precisa passar por esse caminho que nem sempre é tão legal. Se você constrói esse caminho também, e é o que eu digo aqui para eles, né? Hoje a Talk Plus para mim é um projeto de vida, algo que eu amo fazer e gosto de trabalhar, e tem vezes que a gente trabalha muito mais do que a gente imagina, né? E a gente nem percebe que está trabalhando tanto, mas você faz com tanto amor e com tanta excelência aquilo que você faz, que a sensação que você não está trabalhando. E aí você fala, os caras ainda me pagam para fazer algumas coisas, fala, poxa, que legal, de uma coisa que eu amo tanto fazer, amo. com alta performance. Então acho que o segredo está nisso, né? É você fazer coisa com excelência. Sim. E saber que no processo, repetindo, tendo seriedade, tendo disciplina, tendo princípios, você vai chegar lá, você vai plantando, você vai colhendo. A maioria quer a colheita sem o plantio. Sim. Isto. A maioria dos caras fala assim, não, eu quero um saco de arroz. Eu falo, mas você sabe como é que planta o arroz? Você está disposto a ficar lá naquele lodo do caramba? Enfiar o pé na água. Na água, direto. Não, vai dar micose. Não vai dar, não vai. Não sei o que. Sabe como é que é? Mas você não quer o arroz? O que eu estou dizendo de plantar. É isso aí. Mas dá trabalho. Então trabalha pra caramba, para você já pegar ele pronto. Aliás, para nem fazer isso, para ser melhor ainda, para ir no restaurante comer o arroz arbóreo, que é mais caro, e fazer um risoto. Sim. E ainda o cara vai falar, mas eu não gosto de risoto. Então, cara, dá um tiro na cabeça aí. E morra, cara. Top. Ô, Andy, eu vou pedir para você colocar aí na tela, a gente colocou o link da Amazon lá, e depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o link da Amazon do livro. Consegue achar na Amazon onde mais, Cláudio? Não tem nos marketplaces. Tá, marketplace, só digitar. E aliás, até recomendo que... Gestão de vendas 5.0. Gestão de vendas 5.0, Cláudio Tomanini. Tem lugares que vendem, o preço da editora é mas tem gente que vende a 40%, 50% abaixo. Que legal. Abaixo. Ou seja, coloca toda a margem dela zerada lá, porque tem interesse em gerar mais vendas, etc. Legal. Enfim, cada qual com cada seu. Muito bom. Mas vale a pena. Eu tenho 5 livros. Esse livro foi feito na época da pandemia. Só dá uma... Começou a análise com a primeira Revolução Industrial. Tá. Hoje nós estamos na quinta revolução, na quinta Revolução Industrial. Tem até um livro do Kotler, que foi lançado alguns meses antes do meu, Sim. que chama Marketing 5.0. Eu já vi Marketing 5.0. Então, que mostra dessa evolução. E é o que eu quis trazer. O up-to-date da gestão de vendas, tanto que a editora chegou, não, se colocar venda 5.0 vai vender mais. Eu falei, mas não é o vendedor, eu quero falar com o gestor. Mas o vendedor também vai usar? Vai, claro que vai, ele vai dar um upgrade na carreira dele. Mas é um livro que foi grande parte da minha experiência acadêmica até, vivenciando aquilo de processos, de procedimentos, e está numa linguagem muito legal. Se você pegar, assim, você não vai... Para entender o livro, você não precisa ler do primeiro capítulo até o último. Você vai ver que ele é fracionado por capítulos. E que sempre no final diz, olha, vou dar uma recomendação. Faça uma avaliação agora do que você viu. Então ele sempre vai ter um processo... No final do capítulo, de cada capítulo para fazer alguma avaliação ali. Para fazer uma avaliação e tal. Ou para você buscar mais referência e etc. Muito bom. Tem alguma pergunta aí que alguém colocou, Andy? Alguma observação da galera aí? Então, show. Cláudio, redes sociais, você tá no arroba Tomanini, né? Arroba Tomanini no LinkedIn. Cláudio Tomanini. Mais alguma? Tomanini. Agora não lembro, cara. Tá. Mas Ou Cláudio Tomanini ou Tomanini, você digita. Sem dúvida. Nós vamos procurar também, depois no final dessa live vai ficar gravado, e eu vou deixar aqui embaixo. E o meu site que é tomanini.com.br. Para palestras também pode acessar direto por tomanini.com.br, e aí você faz palestra em todo o Brasil. Todo o Brasil, toda a América Latina. Tá. Toda a Europa, fui para Portugal que legal. Há algum tempo aí fazer palestra lá, já fui para a África, em Angola fazer palestra, Miami, Nova York, Tóquio ainda não. Acredite que ela tinha uma para Tóquio para brasileiros, eu não tinha agenda. Que legal. Para América Latina, à exceção de Venezuela, o resto dos países eu fiz palestra já. Não, muito legal. Mas o Maduro não quis palestra. Não deixou. Não. Gente, eu vou deixar aqui embaixo, né, todos esses links daqui do Cláudio para você entrar em contato com ele. É uma palestra sensacional, eu adorei. Por isso que a gente conheceu lá e eu quis trazer você para a gente fazer esse podcast junto. E vem de um cara que é profissional em vendas há tanto tempo, isso para mim é um privilégio. Foi muito, muito bom mesmo. Indico, né? Então você que
da nossa indústria aí, quer treinar o time, quer pensar fora da caixinha, esse homem vai ajudar vocês muito a pensar fora da Que bom, caixinha. obrigado. E eu queria que você deixasse suas considerações finais e agradecer muito você estar aqui Legal. com a gente. Bom, primeira coisa é dizer que vendas não é uma atividade, é uma profissão. Sim. E muito legal. E se você se desenvolver, com certeza os resultados que você vai colher vai ser muito, 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 muito superior àquilo que sem embasamento você estava fazendo. Eu não tenho dúvida alguma que você não vai ter um grande aprendizado, você vai ter uma boa ordenação, Sim. ordenação, que é isso que falta muito na tua carreira. Algumas coisas você faz empiricamente, e aí você fala, poxa, eu já fazia isso, agora com isso aqui eu posso melhorar. Sim. E essa melhora vai te colocar num outro patamar. É essa a grande sacada. Legal. E lembrar uma coisa que tem uma frase que eu acho muito legal, que diz que toda manhã na África, né, uma gazela acorda sabendo que vai ter que correr mais rápido que o leão, Sim. mais veloz, para ela não morrer. É isso aí. Que toda manhã na África um leão acorda sabendo que vai ter que correr mais rápido que a gazela mais lenta, ou ele vai ficar sem comida, né? Vai ficar e vai morrer. Portanto, não faz diferença se você é leão ou gazela. Quando o sol nascer, é melhor começar a correr. Então, boa corrida para todos nós. É isso aí. Muito bom, gente. Quero agradecer muito ao Cláudio estar aqui com a gente. Quero agradecer você que está aqui na nossa live, você que está assistindo a nossa live. Muito obrigado. E nas próximas semanas a gente vai avisando o próximo convidado, próxima quinta-feira, aqui na Talk Plus, porque nós somos a Talk Plus.